Fala galerinha, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E se você gostar, não esquece de deixar o teu joinha, não esquece, galera, de se inscrever aqui no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Vamos lá pro vídeo? Galera, eu coloquei essa blusa aqui de manga pra mim gravar esse vídeo, mas tá muito quente aqui, eu tô passando um calor, Jesus! Mas vamos lá pra palavra, né, galera? A palavra de hoje que eu quero falar pra vocês foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, antes dessa palavra vir ministrar o coração de vocês, ela ministrou o meu coração. Sabe quantas vezes a gente quer que Deus ele realize coisas que a gente deseja, que a gente anseia? A gente sempre ora assim, né? Ah, Senhor, seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Mas quando essas coisas não acontecem conforme a gente espera que aconteça, a gente se comporta igual criança mimada, né? A gente chora, a gente esperneia para Deus, a gente questiona Deus, a gente coloca Deus contra a parede. Sendo que, na verdade, a gente precisa realmente confiar em Deus e entender que se não deu certo é porque não era da vontade de Deus. Eu participei, né, eu fiz uma prova, participei de um concurso. E a minha oração foi que eu queria passar em primeiro lugar. Eu passei na prova, glória a Deus por isso, mas não foi em primeiro lugar, né? Mas eu entendi depois o que Deus estava querendo falar ao meu coração, que as coisas não é como a gente quer. Não é porque você tá orando a Deus, porque você pede a Deus que você espera que Deus sempre faça aquilo que você deseja. Não é assim, as coisas não funcionam desse jeito. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa realmente falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Sabe, quando a gente ora, claro que a gente precisa declarar coisas boas para nossa vida, a gente precisa profetizar coisas boas na nossa vida. Mas mesmo assim, mesmo profetizando, Senhor, eu profetizo, né, tal coisa na minha vida, que eu vou conquistar isso, a gente precisa entender que antes que seja feita isso, e seja feito essa, né, eu vou profetizar, primeiro eu tenho que entender que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. A vontade de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar. Não importa o que você esteja fazendo, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, sabe? E depois, assim, no momento eu quis meio que ficar triste quando saiu o resultado das provas. Eu não passei ali em primeiro lugar. Mas eu entendi que aquele que Deus, ele abençoa, aquele que Deus, ele coloca a mão, cara, não importa o lugar que você vai ficar, sabe? Não importa se você não ficou em primeiro lugar, não importa se você ficou em segundo lugar. O que importa, eu entendo isso, né? Que Deus foi trabalhando no meu coração e Deus foi ministrando isso no meu coração. Que quando Deus, ele vem nos abençoar, quando Deus realmente abre uma porta pra gente, não importa o lugar que você vai ficar. Cara, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha pra você, sabe? Então, assim, eu orei errado, porque geralmente a gente tem essa mania de orar errado, de pedir as coisas para Deus conforme ao nosso desejo, esquecendo que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer o tempo todo, sabe? O tempo todo a vontade de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, sabe? Porque às vezes você quer tanto, você anseia tanto por algo, sendo que não é aquilo para você, sendo que Deus, ele tem algo muito melhor para você, algo preparado para você, que você, né, como a palavra de Deus fala, agora eu não lembro onde é que tá escrito, mas o que Deus, ele tem preparado, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, sabe? Então a gente precisa, acho que é em Salmos, mas eu não lembro direito. Ai, gente, não vou lembrar. Mas a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer o tempo todo, sabe? O tempo todo a vontade de Deus tem que estar sobre a minha vida.
sabe? Quando eu peço para Deus, quando eu clamo para Deus, quando eu entendo que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, eu entendo que a minha vontade, apesar de eu querer, né, eu quero tanto isso, Deus, no momento, eu acho que isso é o melhor para mim, e quando isso não acontece, a minha reação é ficar contra Deus, é questionar Deus, é dizer, ai Deus, tu não me ama, por que tu não me abençoa, por que isso não acontece comigo, por que só essas coisas acontecem com outras pessoas, por que não comigo? Essa é a nossa primeira reação, sabe, porque isso aconteceu comigo. Eu questionei Deus, eu perguntei para Deus, por que Deus? Eu queria tanto isso, eu queria tanto assim, sabe? Mas quando eu entendo, quando eu começo a ouvir a voz do Senhor, quando eu acalmo o meu coração, porque às vezes a ansiedade, ela vem tomar conta da gente e ela impede a gente de ouvir a voz de Deus, ela impede a gente de ouvir aquilo que Deus tem pra gente, porque às vezes a gente fala, ai, Deus não fala comigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei diversas vezes por isso. Deus não fala comigo. Deus me deu um gelo. Deus não tá falando comigo o que foi que eu fiz, porque Deus não tá falando comigo. Mas às vezes Deus está falando o tempo todo. Deus, ele fala o tempo todo com a gente. Mas muitas das vezes essa ansiedade que cria dentro do nosso coração, que gera dentro do nosso coração, ela impede com que a gente escute a voz de Deus. Ela impede que você acredite em Deus, confie em Deus. Sabe, eu acredito que Satanás, ele usa essas coisas para dizer para você, ó, viu, Deus não gosta de você. Você não pediu tanto isso para Deus e isso não aconteceu. Mas quando eu entendo e eu oro a Deus e eu confio, entrego a Deus, porque lembra quando Jesus ele estava ali no deserto, o que Satanás falou para Jesus? Manda essa pedra virar pão. Se tu é mesmo filho de Deus. Então, o Satanás, ele estava ali o tempo todo tentando enganar Jesus, sabe? Confundir a mente de Jesus, dizer para Jesus, e mesmo depois disso que Jesus estava ali no deserto, Jesus, ele desceu as águas, e quando ele subiu, Deus falou para ele, eis aqui o meu filho. E logo em seguida, Satanás, ele veio para tentar confundir a mente de Jesus, para tentar dizer para Jesus que ele não era filho de Deus. Se tu és mesmo filho de Deus, se joga daqui. Sabe? Então, quantas vezes Satanás, ele tá ali para tentar falar, ó, se tu é mesmo a filha de Deus, se tu é mesmo a escolhida, por que Deus não fez isso para você? Sabe? Mas quando eu entendo e eu sei qual é a minha identidade diante de Deus, eu reconheço que não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor. Mas isso é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias, não importa quanto tempo tu é evangélico, não importa quanto tempo tu já entregou a tua vida para Deus, tu precisa trabalhar a tua identidade com Deus todos os dias, sabe? Porque isso acontece diversas vezes comigo, eu preciso todos os dias acordar de manhã e declarar, eu sou filha de Deus. A minha identidade pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. E não será feita a minha vontade, mas a vontade de Deus, porque o que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu posso imaginar, do que aquilo que eu posso enxergar. Sabe, Deus, ele tem grandes coisas para nossa vida, para nos entregar. Mas quando a gente acredita nele, quando a gente coloca a nossa fé em ação, quando a gente decide confiar em Deus, e a Ana Luísa tá indo para lá e a porta tá aberta e ali tem uma escadinha, eu vou lá fechar, espera só. Pronto, galera, voltei, fechei a porta, a Ana Luísa tá vindo ali e ali tem uma porta aqui na cozinha, né, e dali tem uma escadinha para descer para lavação. Daí eu sempre deixo essa porta fechada para ela, como tá engateando agora, né, daí eu tenho medo dela cair. Mas enfim, vamos voltar ali pra palavra, né, focar na palavra. Que você possa confiar em Deus, que você possa acreditar em Deus. E, cara, eu não era um assunto que eu queria trazer aqui pra vocês, sabe? Eu queria falar sobre outras coisas.
Eu não queria falar, eu fiz uma prova, tal, enfim. Mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, porque talvez seja você aí do outro lado que tá pedindo tanto, tá esperando tanto uma resposta de Deus, quer tanto algo, e talvez isso não vai acontecer da forma que você está planejando, da forma que você quer. Mas o que você tem que entender é o que Deus tem pra você, é muito melhor do que isso que você está imaginando pra você, está planejando pra você. Porque quando a gente, né, às vezes eu quero pegar o remo e começar a remar. Mas eu tenho que entender que o dono do meu remo é Jesus Cristo, é Deus. É Ele que está o tempo todo remando, é Ele que vai guiar o meu barco, é Ele que vai levar o meu barco. Quando eu entendo isso, quando eu realmente deixo Deus no controle, as coisas começam a fluir. Sabe, porque é tão difícil acreditar que as coisas vão dar certo quando a gente está passando no meio da dificuldade, quando a gente está passando pelo deserto, é difícil acreditar que vai dar certo. Sabe, eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu falo para as pessoas, confia em Deus, vai dar certo, mas quantas vezes eu tô me sentindo assim, ai Senhor, será que vai dar certo? Ai Pai. Porque é tão difícil acreditar, é tão fácil falar para as pessoas, mas é tão difícil acreditar nessas coisas, sabe? Mas quando eu decido acalmar o meu coração, orar e confiar em Deus e colocar tudo nas mãos de Deus, eu começo a ver o agir do Senhor, eu começo a ver a mão do Senhor sobre a minha vida, sabe? Muitas das vezes as coisas não vão acontecer conforme você está planejando, conforme é o teu desejo, mas você tem que entender que o que Deus tem para você é uma porta muito melhor do que essa que talvez se fechou, sabe? Às vezes você tem um emprego, você quer tanto isso, você quer tanto aquilo, quer conquistar certas coisas na tua vida, mas sendo que Deus, ele tá falando, não é assim, não é por aí, é por aqui. Sabe, o que é mais engraçado e o mais difícil da gente tentar entender é que o caminho que Jesus, ele segue, ele nos guia, é um caminho que você não vai ter medo de tropeçar, você não vai ter medo de cair, mesmo sem você tá indo guiada por ele. Você não sabe o que tem nessa estrada, você não sabe o que tem nesse caminho, né? Às vezes pode ter pedras, pode ter espinho, pode ter isso, pode ter aquilo, mas quando você está sendo guiada por Jesus, isso não vai ser empecilho de você chegar no seu objetivo. Porque Deus, ele tá te guiando e ele jamais vai deixar você tropeçar e cair. Ele jamais vai deixar você ser furada por esses espinhos. Ele jamais vai deixar, sabe? E quando a gente acha, não, eu tô enxergando esse caminho aqui, eu vou por ele porque não tem nada ali, né? É um caminho livre, não tô vendo pedra, não tô vendo espinho, não tô vendo nada. Eu vou guiar por ele porque eu sei que eu vou chegar no final, né? Eu não vou tropeçar, eu não vou nada, mas você não sabe o que tem na frente. Mesmo você vendo esse caminho cheio de dificuldades, eu prefiro ir pelo caminho que Deus está me guiando do que ir pelo caminho que eu não sei o que tem na frente. Eu tô vendo que é muito mais fácil caminhar por ele, mas eu não sei o que tem depois, né? A minha vista não consegue alcançar depois. Então, eu não sei o que me aguarda depois. Mas esse caminho que tem dificuldade e Jesus está me guiando por ele, eu prefiro ir por esse caminho porque eu sei que a minha vitória é certa. Apesar das pedras, apesar dos espinhos que tem nessa estrada, que tem nesse caminho, eu vou ser guiada por ele. Ele vai me guiar, ele vai me levar até o final. E ele jamais vai me largar nesse caminho sozinha. Ele está segurando na minha mão, sabe? E é isso que a gente precisa entender. Sabe, qual caminho que eu quero pegar? Qual estrada que eu quero pegar? Será se a mais fácil, eu vou ter menos dificuldade de chegar lá? Mas e talvez se eu chegar lá no topo, se eu chegar lá no final, qual vai ser a minha recompensa? O que eu vou tirar de tudo isso se Jesus não tá ali? Será se vale a pena ir para um caminho que você não consegue? Você consegue ver o começo, mas você não consegue saber o que tem no meio ou o que tem no fim? Será se vale mais a pena você seguir por um caminho desse sem Jesus do que você ir guiada por Jesus por um caminho que tem dificuldades no caminho,
que vai ser difícil de caminhar, que vai ser difícil de passar, mas que você sabe que Jesus está ali do seu lado, te ajudando, te livrando, e que no final você sabe que a recompensa vai ser grande, que o que vai valer vai ser o final, porque Jesus, ele tá ali, e se ele tá ali, ele não vai te guiar para algo ruim, ele vai te guiar para algo maravilhoso, porque o que Deus, ele tem pra gente são coisas boas. A palavra de Deus fala que Deus, ele tem coisas boas pra gente. Sabe, aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Deus, Deus tem coisas boas pra gente. Então começa a confiar em Deus, começa a acreditar em Deus. Eu gravei esse vídeo aqui o tempo todo com vontade de segurar, segurando as lágrimas aqui nos meus olhos. Sabe, porque a vontade de chorar, a vontade de dizer pra vocês, pô, é difícil, mas vai valer a pena. Deus, ele tá contigo. Ele tá no controle, ele tá segurando a tua mão e ele tá dizendo, ei filho, vamos, deixa eu te guiar. Não tenha medo, deixa eu te guiar, deixa eu te levar. Sabe? Porque eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar de você. Eu vou te abraçar, eu vou te amar. Essa é a palavra de Deus, sabe? E sabe por que eu tô com vontade de chorar o tempo todo? Porque eu tô sentindo a presença do Espírito Santo aqui na minha vida. Agora, essa palavra realmente veio de Deus ao meu coração para me compartilhar com vocês. Sabe, eu não sei o que tu tá passando, eu não sei a situação que você se encontra agora nesse momento. Mas o que eu quero falar para você é que você precisa confiar em Deus, você precisa entregar teu coração para Deus, você precisa acalmar o teu coração e dizer realmente para Deus, Deus, toma conta de tudo. Toma conta de tudo, me ensina e me ajuda, Pai, a confiar em Ti. Que Deus, ele possa te tocar nesse momento, que Deus, ele possa estar com você nesse momento, que Deus, ele possa te abraçar nesse momento, que você possa sentir o abraço de Deus sobre a sua vida. Um grande beijo, galera. Fica com Deus. E agora, só 2023, né? Que vocês tenham um próspero ano novo, que cheio de bênção, cheio de graça, cheio do amor de Deus sobre a vida de vocês. E esse é o último vídeo do ano aqui no canal, né? Um ano cheio de lutas, um ano cheio de bênçãos também. Eu agradeço a Deus muito por esse ano que eu passei. Foi um ano de aprendizado, um ano de, cara, que eu passei por coisas que só Deus na causa. Mas, graças a Deus, todas as lutas vencidas. E as que ainda não estão vencidas, eu já acredito na minha vitória, porque eu já entreguei todas elas na mão de Deus. Então, galera, fica com Deus. Um grande beijo e até 2023.